Olá, está começando mais um ACS na TV com um convidado super especial, Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Júlia, o prazer é meu, agradeci demais o convite. É uma honra enorme estar aqui na ACS na TV e poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Secretário, o senhor é advogado e vereador. Tem um papel muito importante na nossa cidade, foi secretário adjunto de Segurança de Santos, agora faz parte como secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Só que antes de falar sobre essas atribuições, nós queremos saber quem é o Bruno Orlandi, quais são os seus laços familiares, como você chegou até aqui. Conte um pouquinho pra gente, por favor. Vamos lá, Júlia, essa é uma história que eu tenho muito carinho, né? Pessoa comum, Bruno, enfim, todo mundo conhece, chama de Bruno, chama de Orlandi, enfim, amigo, pai, filho, irmão, tio, enfim, vivo a minha vida com muita felicidade, com muito amor, muito próximo da família. Tenho 3 filhos, tenho a Isabela, que é a mais velha, tenho os gêmeos, os pequenos, fazer 3 aninhos agora, enfim, um amor incalculável casado, minha esposa, Josi, enfim, tudo isso. Agora, se for de trajetória, comecei lá atrás. Eu era muito pequeno ainda, eu tinha 10 anos de idade. Em determinado momento, na sala de aula, uma professora, a professora Laura, querida, ela falou de determinada profissão. Olha, faz isso, faz assim, faz aquilo, explicando o que era aquela profissão. E quando você é pequeno, todo mundo te pergunta, né, o que você quer quando crescer? Fora ser jogador de futebol, que eu acho que todo moleque quer isso, eu não tinha essa resposta ainda. Advogado, médico, juiz, delegado, não sabia ainda o que fazer. E em dado momento, depois que ela falou daquela função, eu falei, pô, eu quero ser isso aí quando eu crescer. E ela estava explicando o papel do político, o papel do vereador naquele dia, o que tinha que ser feito, como é que você ajudava as pessoas, e aquilo me brilhou o olhar. Logo depois eu acabei entrando em grêmio estudantil, participando de eleições, diretórios acadêmicos de faculdade. Foi tocando tudo isso até chegar do momento em que eu pude disputar a minha primeira eleição e galgar um cargo no Legislativo Santista, hoje representando a população, agora licenciado na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, mas com compromisso muito grande com as pessoas, com a política pública, para que ela seja de fato eficiente e tenha um resultado objetivo, ou seja, chegue a quem precisa chegar. Secretário, você é formado e também professor universitário com mestrado em gestão em políticas públicas, certo? Certo. O que essas atribuições ajudaram nas áreas que o senhor trabalha hoje? Ajudam muito. Hoje, quando a gente fala em fazer política pública, votar política pública, implementar essa política pública, a gente está falando de leis. Você não consegue implementar algo que você não tenha um arcabouço legal. Então, quando você não conhece a legislação da sua cidade, do seu estado, do seu país, é muito difícil você desenvolver esse trabalho. A gente fala, por exemplo, no município de Santos. Qual é o orçamento da cidade? O orçamento da cidade é uma lei orçamentária anual. Quais são os objetivos do governo? Você tem o plano plurianual, que é a PPA. Quando você fala do que pode e não pode ser feito, você tem as legislações aqui no município de Santos correlatas, onde você pode exercer dar o comércio, onde você não pode, onde você pode abrir empresa, o quanto isso impacta no desenvolvimento econômico da cidade, o quanto isso gera de emprego. Tudo isso é legislação. E, obviamente, a legislação municipal não pode ser contrária à estadual e à federal, em especial à Constituição Federal. Tudo isso, com a formação em direito, facilita muito a compreensão do dia a dia. Por outro lado, a gente fala que não pode ser engessado também, né? O advogado, o operador do direito, ele tem uma base legal muito sólida, mas a gente precisa também da administração, a gente precisa do olhar do gestor. Olha, o recurso que está aqui, pode ir para lá, vamos implementar, saúde é prioritária, educação é prioritária, segurança. No caso de Santos, o Porto de Santos é o coração da cidade, a gente precisa fazer um desenvolvimento. Como é que a gente fomenta determinado setor para que ele possa crescer e, com isso, gerar mais riqueza para a cidade, gerar mais emprego, mais renda para as pessoas? E isso, o mestrado em gestão e política pública auxilia demais. Então, quando a gente fala que o melhor caminho para o Brasil e para todos nós é a educação, eu digo que não é o melhor, é o único.
O único caminho da transformação é a educação. E para que eu possa dizer isso e tentar inspirar ou contribuir para que as pessoas também possam utilizar da educação, eu tenho que trazer para a minha vida. Então, procurei o tempo todo me instruir, buscar a educação, a formação, a qualificação para entregar o meu melhor para as pessoas. Perfeito. E falando sobre responsabilidades agora, o senhor trata de 2 temas específicos, que é emprego e porto. Como a sua secretaria atua nessas áreas? Vamos lá, hoje na cidade de Santos nós temos aqui o maior porto da América Latina, onde 1/3 da balança comercial passa por aqui. O município de Santos tem uma ligação muito estreita com o nosso complexo portuário, seja porque aqui estão as empresas, seja porque inúmeros impostos saem dali, mas principalmente pelas vagas de emprego que colocam. E esse emprego é do cidadão santista, é ele que vai para casa, que leva a renda, que coloca comida na mesa através do salário que recebe. Então a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego tem um trabalho muito próximo à Autoridade Portuária de Santos, ao governo estadual, ao governo federal, com o objetivo de cada vez mais melhorar essa relação porto-cidade e fomentar as oportunidades que o setor portuário traz para o município. Uma decorrência dessa é o emprego direto. Então, quando eu conversei com o prefeito Rogério Santos, o objetivo de trazer o departamento, a área de emprego para dentro da Secretaria de Assuntos Portuários foi com que a gente fomentasse cada vez mais o emprego no município, em especial considerando essa relação próxima que o porto tem com a geração de emprego. Perfeito. E a sua secretaria lidera pelo lado do município a relação de porto-cidade. Rapidamente, como você vê essa relação? Olha, antigamente a gente dizia que o porto estava de costas, né, para a cidade e a cidade de costas para o porto. Isso modificou. Hoje a relação porto-cidade é muito boa. Recentemente foi nomeado o presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini. Ele vem para fazer um trabalho diferenciado na cidade, muito próximo da cidade de Santos. Foi um secretário municipal na cidade de São Paulo, então ele conhece as necessidades de um município. E logo nos nossos primeiros encontros ele já colocou à disposição para que a gente pudesse avançar. Hoje existem inúmeras ações onde a relação porto-cidade é importante, passa desde uma corrida na cidade, a um evento patrocinado muitas vezes pela autoridade portuária, mas principalmente pelas questões que concernem a liberação de um alvará, a estrutura de um projeto portuário, a geração direta de emprego, o quanto isso pode impactar no viário da cidade, o quanto nós temos de desafios na área do porto e do retroporto, que a gente entra diretamente numa questão municipal e estadual muitas vezes, o acesso portuário, a soma de esforços para que a mobilidade urbana possa de fato ser um diferencial positivo na vida do santista. Então, todas essas ações fazem parte da relação porto-cidade. E hoje a gente pode afirmar que essa relação é excelente. O objetivo é que a gente possa cada vez construir um melhor diálogo, fazer uma entrega mais qualificada, mas a gente caminha a passos largos para que tudo isso possa se tornando aos poucos realidade. Muito obrigada pelas respostas, secretário. Agora nós vamos para o intervalo e logo nós voltamos. Estamos de volta com a CS na TV, com nosso convidado especial, Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos. Secretário, temos novos governantes na esfera estadual e federal, temos uma nova diretoria na Autoridade Portuária de Santos. Como o senhor vê esse momento, essa mudança e principalmente as oportunidades aqui para a cidade? Olha, Júlia, você pontuou muito bem, esse momento é único.
A gente tem uma leitura de que todos os pontos hoje convergem para o desenvolvimento do Porto de Santos. Nós temos um ministro, que é da região, foi governador do estado de São Paulo, foi prefeito de uma das cidades da Baixada Santista, conhece o Porto de Santos e tem um objetivo muito claro de ter uma parceria com o município para que ele possa se desenvolver cada vez mais. Por outro lado, a gente tem um governador no estado de São Paulo, Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura, que conhece a realidade do Porto de Santos e tem um olhar muito claro para o desenvolvimento da infraestrutura aqui na nossa região, que é importantíssimo para que a gente possa superar os gargalos que hoje existem. Diretoria do Porto de Santos assumiu agora, o Pomini encabeçando esse time. Pomini é uma pessoa extremamente habilidosa, competente, vem aqui para fazer um trabalho diferenciado, já sentou conosco, já colocou inúmeros desafios e recentemente já lançou uma comissão para desenvolver o túnel que é a ligação seca Santos-Guarujá. Ou seja, já mostrou para que veio, com uma semana aqui, essa comissão está instalada, com reunião feita, realizada a primeira reunião e já marcada a segunda, ou seja, com muito trabalho. Pela parte da cidade, nós temos aqui um prefeito, que é o Rogério Santos, que é uma continuidade, ele foi secretário de governo do prefeito anterior, prefeito esse que é deputado federal, que é o Paulo Alexandre Barbosa, faz um belo trabalho em Brasília, também lidera hoje a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, presidindo a Comissão de Relações Exteriores do Congresso, ou seja, a gente tem uma articulação muito própria para esse momento, onde convergem como objetivo principal o Porto de Santos. Então eu não tenho dúvida alguma que o momento é propício para que a gente possa superar todos os desafios. Perfeito. E o Porto de Santos é a nossa maior riqueza, falando como munícipe agora também, e o senhor tem conversado bastante com o setor portuário. E também existe o setor empresarial e as percepções desse setor. Como você vê essa relação? Olha, hoje o setor portuário, em especial a área empresarial dentro desse setor, me parece muito otimista. Em especial pelos motivos que elenquei há pouco, dessa convergência do momento, mas também pela perspectiva do porto. A gente tem hoje inúmeros investimentos para acontecerem, nós temos áreas com investimentos de alguns bilhões, nós temos contratos com arrendamentos para sair, algumas mudanças significativas de terminais que geram um impacto muito positivo aqui no Porto, seja pela geração de emprego, seja pelo aumento de tecnologia, o que gera muito mais eficiência, seja muitas vezes por uma gestão mais próxima. Então, com essa leitura de ambiente, a impressão que eu tenho é que toda a área empresarial vê com muito otimismo as mudanças que estão para acontecer. E a Prefeitura de Santos incluiu há pouco tempo em seu plano de metas 2021-2024 a intenção de colocar uma zona de processamento de exportação. Como funciona essa zona de processamento e qual a importância dessa zona estar na área continental de Santos? Olha, Júlia, essa ZPE é uma mudança de paradigma na nossa cidade. Como é que funciona essa ideia? A gente tem nos maiores portos do mundo uma área industrial próxima a ele. Por quê? O custo logístico diminui muito. Quanto mais próximo você tem um porto de uma indústria, menor é o transporte que vai ser feito para essas cargas. Isso impacta diretamente no preço. E o preço melhor, você tem uma competitividade maior no exterior ou do produto brasileiro. Então, a nossa ideia, e já vem de um tempo essa construção, é que a gente tenha um porto-indústria, ou seja, as indústrias perto do Porto de Santos. Por outro lado, a zona de processamento de exportação, que seria nessa área industrial, em especial na área continental, ela traz incentivos fiscais para que as indústrias que ali estejam possam fazer, obviamente, um produto mais barato, livre de alguns impostos, ou seja, incentivado para concorrer fora do país, no exterior. E isso acontecendo, a gente tem um produto muito mais barato, uma competitividade muito maior e uma condição dessa indústria crescer cada vez mais. E quando a gente fala em crescer, a gente está falando de balança comercial, claro, a gente está falando da indústria brasileira, mas a gente está falando de emprego. A gente está falando do maior polo empregador que existe no país, que são as indústrias. Quando você traz um parque industrial para a área continental de Santos, você está trazendo emprego para as pessoas. E emprego é renda, é comida na mesa. Secretário, Santos está apto a criar essa zona? Porque pensando que o Brasil tem duas dessas zonas hoje.
Exatamente. Como o senhor vê essa parte? Olha, o Brasil hoje cedia 2 EPS, existem alguns sistemas parecidos, semelhantes no mundo, são mais de 7 mil zonas como essa, só na China tem mais de 2.500. E a China foi o grande boom da área portuária dos últimos anos, por conta das EPS. Com outro nome lá, mas são as EPS daqui. Na prática, Santos está apta a receber, já tem uma pré-autorização, é o Conselho de Exportação que faz essa autorização e Santos já está direcionando nesse sentido. Existem alguns trâmites burocráticos ainda, alguns requisitos a serem cumpridos e seguidos, mas a gente tem feito cada um deles. Um deles é a Lei de Desocupação do Solo da Área Continental, que é importante que a gente tenha a leitura adequada e até o final do ano possa aprovar isso. Outros pontos dizem a sensibilidade do governo estadual, com alguns impostos que também precisam ser incentivados no âmbito estadual. E na área federal, o que a gente chama de EVTEA, que é um estudo de viabilidade técnica e econômica do local, para que a gente possa, de fato, colocar à disposição e ter ali uma área efetiva como o ZPE. A gente já começou esse trabalho e espera que em breve possa entregar para a sociedade santista. Secretário, que outros temas de atividades portuárias você pontua que já foram feitas no seu mandato, que outras pautas estão sendo feitas que o senhor acha que é interessante pontuar aqui para a gente também? Olha, tem um ponto que eu vejo com muita atualidade, importante a gente trazer, que é o Parque Valongo. O Parque Valongo é um anseio muito grande do cidadão santista. A gente sabe que o Porto de Santos nasceu ali e nós temos armazéns que estão abandonados há muitos anos por questões jurídicas, questões de competência, e ali não se conseguia superar esse momento. Nós fizemos um termo de ajustamento de conduta, Ministério Público, Prefeitura Municipal de Santos, Autoridade Portuária e uma empresa que vai auxiliar em todo esse processo, por conta também de algumas outorgas, enfim, e implantação do seu trabalho no município de Santos e no porto da nossa cidade. E por conta desse TAC, a gente vai conseguir a revitalização dos armazéns do Valongo no município de Santos. Nós revitalizaremos o armazém 1, 2, 3, 4 e o 5, mas o 5 será o antigo 7, porque tem um valor histórico mais característico. A construção de uma nova praça com acesso às pessoas e também a linha d'água, que hoje a gente não tem mais no Porto de Santos. A população que quer ir até o porto não consegue ter acesso à linha d'água como forma de lazer, enfim, para que a sua família possa viver o maior porto da América Latina. E agora a gente vai ter. E por fim, a revitalização e realocação da Casa de Pedra 1 e 2. Ou seja, a gente vai valorizar a história, valorizar o traço cultural do município, revitalizar uma área degradada e, consequentemente, trazer mais emprego e também um acesso turístico, por que não, mas também ao cidadão de Santos. Muito obrigada pelas respostas, secretário. E agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o último bloco. Nesta quinta, no Bom Dia Cidades, você acompanha as novidades na área da saúde com os maiores especialistas da região no BDC Saúde. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos. Secretário, agora falando sobre uma outra vertente da sua secretaria, a mão de obra. Como você observa a mão de obra no Porto de Santos? Como você percebe que pode melhorar com o apoio do governo estadual e federal? Quais são as suas informações e pontuações sobre esse assunto? Vamos lá, Júlia. Hoje a gente tem uma leitura de que o perfil do trabalhador ele tem mudado. Obviamente, as modificações de tecnologia, os avanços tecnológicos, ele acabam modificando a realidade de toda empresa no mundo, não é só no Porto de Santos. E o reflexo disso é a qualificação da mão de obra, obviamente, o salário também, a renda, mas a formação do trabalhador. Então, isso é um impacto muito grande. Por outro lado, nós temos um compromisso em gerar cada vez mais postos de emprego. Eu acho que o objetivo de qualquer cidadão é poder estar empregado, é poder constituir a sua família e, obviamente, ter condições de ampará-la. Então, dentro desse quesito, o Porto de Santos pode contribuir muito. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Nós temos algumas áreas a serem arrendadas, isso pelo governo federal. Mas quando você arrenda essas áreas e cria ali um terminal, você está gerando emprego.
Às vezes você tem 100 vagas, 500, 1000, dependendo do tamanho do terminal, são postos de trabalho. A gente tem a nova ferrovia interna do Porto de Santos, a FIPS, que é um convênio que foi feito entre a MRS, a VLI e a Rumo Logística. Quando você fala de ferrovia interna, você vai precisar de mão de obra para poder fazer a construção, colocação de trilhos, estrutura, renovação, tudo isso é contratação de emprego. A gente tem um desafio muito grande, uma luta muito forte para que a gente tenha uma terceira pista de imigrantes. Caso isso aconteça, e é uma bandeira pessoal minha que a gente possa ter essa nova ligação com o Planalto, com a cidade de Santos, também é um posto de trabalho, porque você precisa de mão de obra para poder construir essa pista. Então, todas essas ações vão gerando empregos ao trabalhador. E tudo isso tem uma relação direta com o Porto de Santos. Obviamente, algumas questões, a gente tem um trabalho não tão próximo, mas existe uma ligação direta. E, por outro lado, quando a gente fala de terminais chegando, de estruturas como essa, você fala de postos de emprego indiretos, porque muitas vezes um terminal vai precisar de uma transportadora, vai precisar de um despachante aduaneiro, vai precisar de um exportador, e ali a gente tem áreas da cidade de Santos diretamente ligadas ao porto e que acabam contratando também um funcionário, entre outros ali, que estão para colaborar em todas essas áreas que eu citei. As atividades portuárias e as áreas correlatas chegam mais ou menos em 50 mil postos de emprego. Como o senhor vê essas oportunidades a curto, médio e longo prazo? Olha, eu vejo que essas oportunidades acontecem no município. Obviamente, a gente precisa qualificar cada vez mais a mão de obra, porque o sistema tem mudado. Então, hoje, quando a gente fala do despachante aduaneiro, a gente teve mudança recente no sistema. Você tem que qualificar. Quando a gente tem muitas vezes uma empresa grande, ela verticaliza o serviço, então você tem uma alteração do perfil de quem vai trabalhar e como vai trabalhar, mas o fato é que a gente tem conseguido grandes avanços. Nós temos hoje uma empresa aqui em Santos que ela fazia um trabalho com mais de 200 de funcionários no exterior. Ela entendeu que aquela mão de obra poderia ser utilizada de outra maneira no município, conseguiu a contratação, alterou a forma de trabalho e hoje, além dela não utilizar os serviços profissionais no exterior daquela mão de obra, uma multinacional que eu estou falando, ela concentrou os serviços aqui e os cidadãos de Santos acabam prestando esse serviço para o mundo inteiro. Então, hoje, essa leitura de mudança de paradigma pode gerar cada vez mais empregos e tenho convicção que a gente caminha nesse sentido. Secretária, nós falamos aqui muito sobre porto, mas existe a outra área que vocês atuam muito bem, que é a parte de emprego. E existem alguns planos, algumas ideias também, por exemplo, a caravana de oportunidades que vocês já fazem. Hoje é um trabalho eficaz e excelente. Conta um pouquinho para a gente quais são esses planos. Claro. A caravana do emprego é um trabalho que a gente tem um carinho muito grande, porque leva a oportunidade ao trabalhador, aquele que quer ser reinserido no mercado de trabalho. Muitas vezes a pessoa não consegue ir ao nosso centro público de emprego. Nós temos o centro público, fica ali no Poupa Tempo, todo mundo conhece, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro sequer para pegar um ônibus. Ela tem que fazer uma escolha, eu compro pão ou eu vou pegar um ônibus, e isso não está certo. Então, qual que é o nosso objetivo? Levar a caravana para mais próximo do trabalhador. Então, a gente gira inúmeros bairros, nós tivemos no último mês no BNH, no bairro da Aparecida, no Colégio dos Andradas. Agora estaremos no Morro da Nova Sintra, nosso próximo encontro, dia 6 de maio, e em breve a gente vai em cada bairro da cidade, podendo levar aquela oportunidade ao trabalhador. E como é que funciona isso? Nós levamos toda a nossa secretaria, todos os nossos operadores, abrimos o sistema no local, verificamos as vagas que estão disponibilizadas naquele momento e a pessoa vai até lá, faz o seu cadastro, verifica dentre aquelas aptidões aquilo que interessa, aquilo que de fato é possível e nós encaminhamos aquela pessoa àquela empresa. Obviamente, depois disso, é uma disponibilidade, uma discricionariedade da empresa em contratar, mas a gente faz essa apresentação. Com isso, aquela pessoa que às vezes não teria tempo ou condições, ou até condições financeiras de ir até o CPET, ela consegue diretamente na caravana verificar a oportunidade e muitas vezes ser reinserida no mercado de trabalho. Perfeito. E secretária, nos conte sobre a sua relação
com a Associação Comercial de Santos. A Associação Comercial de Santos faz um trabalho fantástico pelo município, né? A gente tem uma leitura, muitas vezes, da área empresarial, faz um trabalho apenas para a empresa. Lógico que, de fato, faz um belo trabalho para as empresas, tem sua questão histórica, as origens no café. O Mauro Samar, com um presidente diferenciado, né? Ele faz uma entrega pessoal, inclusive, para a associação, a sua diretoria, o Elber, enfim. Temos ali um grupo muito qualificado tocando a associação comercial. Mas ela tem um outro lado, que é o social. A gente não pode esquecer que no momento da pandemia a associação comercial auxiliou demais aqueles que não tinham condições de enfrentar, seja com alimentos, com doações, com a estrutura toda que a associação comercial colocou à disposição da sociedade santista. Eu tenho uma relação próxima, eu frequento, eu acho que ali nós temos grandes quadros que contribuem, inclusive com políticas públicas. A associação está sempre presente, trazendo grandes players, não só do mercado, mas também autoridades do Estado, do município, da União, para que a gente possa discutir em alto nível as condições de políticas públicas, o ambiente de negócios e o desenvolvimento econômico da cidade. Então, eu vejo a participação da CS como fundamental para o desenvolvimento da cidade de Santos. Secretário, infelizmente nós chegamos ao fim, mas em nome da Associação Comercial de Santos, nós agradecemos muito a sua disponibilidade por estar aqui e por bater um papo tão importante para os munícipes da nossa cidade e também para os empresários. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho do Porto, do emprego, lembrar que o Porto é como o coração da cidade, ele se relaciona em todas as áreas, de maneira direta ou indireta, inclusive no turismo. Nós temos aqui o nosso terminal de passageiros, que é porta de entrada de todo o turismo de cruzeiros do Brasil. Então, uma satisfação enorme. Eu agradeço a oportunidade, Júlia, mande o nosso abraço a toda a diretoria e contem conosco. Nós estamos aqui para servir e servir cada vez mais. Muito obrigada e nós esperamos você até o próximo ACS na TV. Tchau, tchau. O ômega 3 garante o bom funcionamento do cérebro, melhora a memória e o